O sol ainda mal se espreguiçava atrás da serra quando a voz grave do rádio quebrou o silêncio da venda de Tonho. Era cedo, mas os velhos de sempre já estavam ali, sentados em tamboretes de madeira, esperando um gole de café preto e um fiapo de conversa. Foi então que o chiado do aparelho anunciou com solenidade: foi morto um homem foragido na mata do Serrote Queimado. O suspeito, um negro identificado como possível ladrão, foi baleado por um fazendeiro local. A polícia confirma o ocorrido e investiga os detalhes. O barulho das xícaras parou. Uns arregalaram os olhos. Outros fizeram aquele muxoxo conhecido, aquele que mistura susto com resignação. Um dos velhos, coçando o queixo, disse com voz rouca: mais um, né? Quando não é ladrão, é assassino. Sempre os pretos que estão no meio. Outros concordaram com um aceno de cabeça. Era como se o mundo tivesse regras invisíveis e a cor da pele fosse um peso de sentença já escrita. Mas quem ouviu aquilo calada, com a alma em sobressalto, foi Luzia, filha de seu Aristeu, o homem mais temido do sertão de dentro. A moça, de uns 17 para 18 anos, rosto fino e olhar doce, estava perto do balcão comprando um pacote de vela para o oratório de casa. Ao ouvir a notícia, seu coração gelou como pedra de rio. Ela conhecia aquele preto foragido, não como ladrão, nem como criminoso. Ela o conhecia como o homem que lhe salvara a vida. As pernas de Luzia vacilaram. A lembrança veio como chuva no telhado, o mato, o escurecer repentino, a cobra, a dor, e aquele homem com o rosto suado e os olhos bons, dizendo que não faria mal nenhum. Ela saiu da venda cambaleando, o pacote de vela quase caindo da mão. A história do tal negro já corria pela cidade como fogo em palha seca. Diziam que era um bandido escondido na mata, que andava roubando comida dos casebres e espiando as moças no banho. Diziam que era perigoso, que carregava uma faca, que era violento. Mas ninguém sabia o nome dele, ninguém sabia de onde veio, e ninguém se deu ao trabalho de escutar Luzia ainda. Na casa grande, seu Aristeu andava em círculos. A espingarda ainda pendia no canto da sala, com o cheiro de pólvora fresca impregnado nas paredes. Ele não dizia nada, apenas fumava, a cada trago mais pesado, mais sufocado. Na mente dele, a imagem era clara: sua filha desacordada numa cabana velha e um homem negro agachado ao lado dela. Ele não pensou, só atirou. A bala atravessou o peito do homem, que tombou sem gritar. Foi só depois que ouviu o grito da filha: papai, não! Ele me salvou! Mas o mal já estava feito. Naquela noite, Luzia não dormiu. Chorava baixinho no quarto, olhando pela janela a cruz improvisada que o pai mandou fincar na beira da mata. Um pedaço de madeira rachada, sem nome, sem justiça, sem perdão. O pai, no outro quarto, também não dormia. Seu Aristeu, homem que nunca pediu desculpa a ninguém, começava a sentir o peso do erro que nem todo o orgulho do mundo conseguiria esconder. No dia seguinte, a menina tomou coragem. Ia contar tudo, do início ao fim. Porque aquele homem não podia ser enterrado como ladrão, não depois do que ele fez por ela. Naquela tarde em que tudo aconteceu, Luzia saiu cedo com a machadinha pendurada no ombro e o lenço amarrado na cabeça. O pai não estava em casa. Fora resolver umas pendências na vila vizinha. E como a lenha do fogão já era pouca, ela resolveu ir sozinha até o mato raso, como fazia desde menina. Sabia cada vereda daquele chão de cor, e mesmo com o céu encoberto, confiava nas pernas e no faro. Mas aquele dia vinha estranho desde cedo. O calor não dava trégua. Os passarinhos calaram-se mais cedo e até o ar parecia pesado. Por volta das 4 da tarde, o céu escureceu de vez. Nuvens carregadas escondiam o sol e a mata foi se tornando um bicho silencioso e escuro. Luzia juntou o feixe de lenha como deu e começou a voltar, mas já não enxergava direito o caminho.
Foi aí que ouviu um galho seco estalando atrás de si. Virou-se assustada, o coração batendo apressado. Entre as árvores, uma silhueta se aproximava devagar. Um homem, negro, alto, com a roupa surrada e os pés descalços, a barba por fazer e os olhos grandes, atentos, mas sem nenhuma ameaça. Luzia gelou. Mocinha, não tenha medo, eu sou preto só na cor, mal nenhum vou lhe fazer. A voz era baixa, mansa, quase triste, mas Luzia estava tremendo, não de medo do homem, mas da situação. Já ouvira histórias demais sobre assaltantes, bandidos e malfeitores que se escondiam na mata. Ela deu um passo para trás, trôpega, mas o pé pisou em falso, e foi então que veio a dor. Uma fisgada forte no tornozelo. Um grito. Olhou para baixo. Uma cobra cascavel tinha acertado justo ali, no meio da carne viva. Ela caiu sentada, desesperada, vendo a perna inchar no mesmo instante. O suor desceu pelo rosto. A visão começou a escurecer. Foi quando o homem ajoelhou-se depressa ao seu lado, sacou uma faca de cabo de osso e, com precisão, fez um corte sobre a picada. Sem dizer palavra, levou a boca até o ferimento e começou a sugar o veneno. Cuspiu longe, tornou a sugar. Cuspiu de novo. Os olhos fixos, as mãos segurando firme a perna da moça que tremia entre soluços. Quando Luzia despertou, estava deitada numa cabana velha, com telhas soltas e cheiro de mofo. Uma fogueirinha queimava fraca num canto. O pé estava enfaixado com um pedaço de pano limpo. E o homem, ele estava ali, sentado perto da porta, firme como sentinela. A senhora vai ficar bem. O veneno não pegou fundo. Ela quis agradecer, mas as palavras não saíram. Ele apenas assentiu com a cabeça e ficou ali, quieto, vigiando a escuridão da mata. O vento fazia as folhas dançarem. Um uivo distante cortava o silêncio, talvez de um lobo-guará ou de um cachorro do mato faminto. A noite parecia eterna. Horas se passaram. Luzia dormia e acordava, meio tonta, meio consciente. A cada vez que abria os olhos, via aquele homem ali, com o rosto cansado, mas atento. Sem pedir nada, sem tocar nela, sem sair do lugar, ele não parecia um criminoso, não parecia bandido, parecia apenas um homem sozinho no mundo. Quando o sono venceu, ele também cochilou. A cabeça pendeu devagar, o corpo relaxou vencido pela exaustão. E foi nesse exato momento que o destino desferiu seu golpe final. O estrondo da espingarda cortou a madrugada feito raio. O homem nem teve tempo de reagir. O tiro atravessou seu peito como faca em couro seco. O corpo tombou de lado. A expressão dele era de susto, não de dor. Luzia acordou com o barulho. Viu o pai na porta da cabana, com a arma fumegando na mão, os olhos cheios de fúria. Seu Aristeu tremia, a respiração ofegante. Ela gritou: "Papai, não! Ele me salvou!" Mas era tarde. O homem que a salvara da cobra, que a carregara nos braços, que vigiara a noite inteira, agora jazia morto no chão de terra batida. Seu Aristeu, duro como pedra, começou a entender o que fizera. E pela primeira vez em anos, o velho sentiu medo de si mesmo. O dia amanheceu calado. Até os galos pareciam ter se recolhido ao luto. Na casa grande do sítio Pedra Branca, o silêncio pesava como pedra no peito dos que ali viviam. A notícia da morte já corria pelas roças vizinhas. Seu Aristeu, o homem mais temido dali, havia matado um negro foragido dentro da mata. Um bandido, diziam. Mas ninguém conhecia a verdade como Luzia. Ela ainda sentia o cheiro da fumaça da cabana, o gosto de sangue seco no ar, o peso daquele corpo caído no chão. O homem que a salvara não tinha nome, não tinha rosto conhecido, nem família que chorasse sua ausência. E por isso mesmo foi enterrado sem cerimônia, numa cova rasa, com uma cruz torta enfiada às pressas. Como se fosse bicho, seu Aristeu, de semblante trancado, mandou enterrar logo.
Ninguém tocou no assunto, ninguém ousava contrariar o coronel, mas a alma de Luzia ardia. Ela mal comia, mal dormia. Passava as tardes sentada no alpendre, encarando a mata como quem espera que alguém volte. Mas ninguém voltava, só o arrependimento. Na terceira noite, ouviu uma conversa entre o pai e Tonho da Venda, que veio levar notícias. Tá dizendo que matou foi um herói, Aristeu. A menina tá contando tudo lá na vila, que o preto salvou ela da cobra. Ela estava confusa, Tonho, estava assustada. Assustada ou não, tá espalhando a verdade. E se for mesmo como ela disse, esse sangue vai pesar, viu? Seu Aristeu calou. Luzia, de trás da porta, sentiu as pernas fraquejarem. Mas era isso que ela precisava fazer. Na manhã seguinte, vestiu seu vestido simples, penteou os cabelos e saiu rumo à igreja da vila. Chegou com a cabeça erguida, o pé ainda mancando, mas firme como rocha. Pediu para falar com o padre, depois com o delegado. Em pouco tempo a praça estava cheia de gente querendo ouvir a tal versão da moça. E foi ali, debaixo do sol quente do meio-dia, com a voz embargada e o rosto suado, que Luzia contou tudo. Contou do dia que foi buscar lenha, da cobra que a picou, do negro que surgiu das sombras, que a salvou com a boca, com a faca, com os braços. Contou da cabana, do cuidado, da vigília e do tiro que lhe tirou a vida quando cochilava de exausto, não de ameaça. A multidão silenciou. Alguns choraram, outros abaixaram a cabeça com vergonha do que tinham pensado, do que tinham dito. Aquela história não era sobre um ladrão morto, era sobre um homem, negro, solitário, inocente, que morreu salvando quem nunca o olhou como igual.